Deus abençoe você nesse dia, abençoe também a sua família, abençoe todos aqueles que convivem com você. Estamos aqui em mais um Profetizando Vida para liberar sobre você, sobre a sua casa, uma palavra de vida, uma palavra que alimenta a nossa alma, alimenta o nosso coração, a fim de que a nossa vida seja uma vida reta aos olhos do Senhor, uma vida que glorifique o nome de Jesus. E estamos aqui, nessa oportunidade que Deus nos dá de nos deleitar da sua palavra. Essa palavra que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. E eu quero, nesse dia, conversar com você por meio daquilo que a Bíblia ela nos instrui a respeito de viver a vida de Deus, a respeito de ter uma vida que glorifica o nome do Senhor. Eu quero ler com você um texto de Gálatas, o livro de Gálatas, no capítulo de número 5. Quero ler com você a partir do verso de número 16. Gálatas, capítulo 5, a partir do texto do versículo de número 16. A Bíblia diz assim: por isso, digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Essa palavra é uma palavra muito clara, muito objetiva a respeito da vontade de Jesus para mim e para você. Mas me permita trazer um pouco do contexto. Paulo está escrevendo àqueles que estavam ali na Galácia, a igreja do Senhor, os crentes, os fiéis, aqueles que acreditavam na cruz, que tinham passado pela obra da cruz, vivendo uma vida condizente às Escrituras, à palavra de Deus. E aqueles irmãos que estavam ali na Galácia, os Gálatas, eles estavam enfrentando uma influência, vamos dizer assim, de ensinos que eram deturpados, ensinos que não eram bíblicos, ensinamentos a respeito de uma fé diferente da fé de Jesus. Eles estavam enfrentando, vamos dizer que, uma realidade judaizante, aonde a maioria das coisas é por mérito, e não pela graça de Deus, pelo favor imerecido, que nós não merecíamos, mas por meio da entrega de Jesus na cruz do Calvário, nós alcançamos. Nós temos livre acesso ao Filho de Deus, nós podemos abrir a nossa boca agora e falar diretamente com Deus.
Nós não precisamos de um meio do caminho, nós não precisamos de alguém, nós temos acesso, porque o véu foi rasgado, a vida de Deus está ao nosso alcance. E Jesus, de alguma forma, por meio da vida do apóstolo Paulo, está instruindo essa igreja a respeito da vontade de Deus, do que agrada a Deus, da vida que agrada a Deus. Eu não sei você, mas Deus, eu desejo tanto viver a vida de Deus, viver uma vida que agrada a Deus. Irmãos, o quanto isso nos preenche, o quanto a vida de Deus é suficiente para nós. E o texto bíblico vai dizer que Paulo está deixando claro que a liberdade cristã é uma compreensão de que Deus, por meio do seu Filho, nos livrou da condenação do pecado e não nos permitiu livres a pecar. Uma coisa é o livramento da condenação, outra coisa é a liberdade para pecar. E ele está dizendo, olha, tem muitos de vocês que conheceram a vida de Deus e estão achando que esse livre pecar, de que essa liberdade para pecar tem a ver comigo, mas não tem nada a ver comigo. Deus não nos fez para viver uma vida de pecado. Deus nos fez para vivermos uma vida de santidade, uma vida que agrada o Senhor. É por isso que o tempo inteiro Ele nos instrui à confissão, a confessar os nossos pecados diante dEle, até mesmo diante dos homens, para que haja cura. Há uma necessidade de arrependimento, de capa a capa. Todos os livros da Bíblia, existe um convite, e o convite de cada livro é um convite ao arrependimento, a dizer, olha, eu não quero isso, eu não preciso disso, eu preciso de Deus, eu preciso da vida de Deus. Se você perceber, ou se você enxergar ao seu redor todas as coisas que ferem o homem, que destrói uma família, que destrói o coração de alguém, que gera marcas, você vai perceber que tem alguma situação de pecado. Se é uma amizade, você vai perceber que tem orgulho, que tem arrogância, que tem facção. Se é dentro de um casamento, você vai perceber que há mentira, que há adultério, que há situações tão delicadas. Se há questões pessoais, você vai perceber que é algo que há com você mesmo, uma mentira, uma inveja, alguma coisa do coração, alguma coisa que destrói. O pecado, ele destrói. Nós não precisamos do pecado, nós precisamos de Deus. Eu vim aqui dizer para você nesse dia de que você não precisa do pecado, você precisa de Deus. O pecado não é bom, ele pode trazer para você um prazer momentâneo, mas ele destrói. O pecado te separa de Deus, mas a presença do Senhor, ela te satisfaz. Você precisa do Senhor, você precisa de Jesus, porque o texto aqui vai nos ensinar que as obras da carne, ou seja, aquilo que o homem consegue produzir, são coisas que desagradam a Deus e coisas que destroem o homem. Ele vai dizer, olha, todos esses pecados, os pecados sexuais, como a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, os pecados religiosos, a idolatria, a feitiçaria, você vai perceber os pecados sociais, os pecados de relacionamentos, o ódio, a discórdia, o ciúme, a ira, o egoísmo, as dissensões, as facções, a inveja, os pecados pessoais, a embriaguez, a glutonaria, são pecados pessoais. Você vai perceber que qualquer área ou qualquer bloco de pecado destrói. Mas ele está dizendo, olha, mas aqueles que abandonam essas práticas, esses vivem pelo Espírito. E a vida pelo Espírito não é uma vida que é tomada pelo esforço, ou é mérito da mão do ser humano, não. É natural, é uma vida
do Espírito, é um fruto do Espírito. Quanto mais eu busco a Deus, mais esse fruto. Você não precisa pedir um pé de manga para dizer, olha, dá manga agora. Não, é natural. No tempo certo, na estação certa, o fruto vai sair. E assim seja qualquer árvore de frutos, você vai perceber que é natural a trocagem de folhas, você vai perceber uma mudança no estereótipo daquela planta, daquela árvore, porque é natural. As coisas de Deus, elas não são forçadas. E assim são as coisas do Espírito, a vida do Espírito, a vida de Deus é natural. Eu não preciso forçar em amar a minha esposa, em honrá-la. É natural. É natural eu chegar em casa e poder beijá-la, poder abraçá-la. E assim é natural eu chegar num ambiente e ser educado. É natural, quando eu estou lidando com um recurso, com um dinheiro, eu ser honesto. É natural, as coisas de Deus são naturais. E você pode me perguntar, pastor, mas como é possível abandonar essas práticas e viver esses frutos? Abandonar as obras que o texto diz e viver esses frutos? Só existe uma forma, e o texto nos ensina, por meio do Espírito Santo. É quando você permite o Espírito Santo governar você. É quando você permite o Espírito Santo conduzir você em todas as coisas. Enquanto você militar com o Espírito, enquanto você querer tomar o lugar dele, enquanto você querer ser o dono da sua própria vida, enquanto você querer governar você mesmo, você não consegue. Somente por meio do Espírito Santo. Então há um convite na Bíblia para mim e para você nesse dia. Viva uma vida com o Espírito Santo. Uma vida de relacionamento, se encha da palavra, se encha da oração, se encha do relacionamento com o Senhor e você vai perceber que esses frutos serão naturais na sua vida. Eu oro nesse dia para que você viva a vida de Deus, para que a sua família viva a vida de Deus, para que a sua caminhada seja uma caminhada de Deus e não uma caminhada com a obra ou com o esforço ou com a força do seu próprio braço. Eu oro para que você experimente desse favor. Feche os seus olhos por um instante, eu quero orar por você. Pai, eu oro para que cada um dos meus irmãos sejam cheios do Espírito Santo. Eu oro para que cada um experimente da vida do Senhor, no nome de Jesus. Nós vamos ficando aqui com mais um Profetizando Vida e espero que por meio dessa palavra a tua vida seja transformada pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Seja cheia do Espírito Santo. Eu oro para que você experimente desse favor, dessa graça, desse amor incondicional do Filho de Deus. Que Deus te abençoe e te dê um dia maravilhoso, uma semana abençoada para a glória do nome de Jesus. Um abraço e até a próxima. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.